capítulo 18 de João, Jesus é entregue a Pilatos e Pilatos questiona os judeus: que fizeste este homem? E eles disseram: se não fosse malfeitor, nós não o teríamos trazido a ti. Ele volta para Jesus e pergunta: tu és rei dos judeus? E Jesus pergunta a ele: você está dizendo isso de ti mesmo ou outro te disse? Eu para isso nasci. E ele volta lá, fala com os discípulos, fala com os acusadores, e questiona mais um pouco e volta de novo e pergunta: tu és rei? E Jesus fala: eu para isso nasci. Nasci para cumprir o meu reinado, só que o meu reinado não é deste mundo. E eu vim para testificar da verdade, e quem é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Pilatos volta e fala assim: ó, não vi nele crime algum. O capítulo 18 é um capítulo interessante, que Jesus ele é preso, lembrando que Jesus ele era o Messias esperado de Israel. Era aquele que Israel esperava como sendo o libertador. Só que na palavra diz que o Senhor endureceu o coração deles em parte para que nós pudéssemos alcançar isso, para que nós pudéssemos entrar também nesse conhecimento. Então eles esperavam o Messias vindo de cavalo, um cavalo branco, um homem lindo, e Jesus ele era um homem comum. Tanto que quando foram prender ele, perguntaram: quem é Jesus? Porque ele era uma pessoa comum, não tinha nada de extraordinário. E ele fala assim: sou eu. Ele se apresenta. Eles vieram prender Jesus, mas ele se apresenta. Então nós vemos que Jesus estava ali para se apresentar. Ele se deixou, ele se permitiu prender. Tanto que Pedro queria matar ali o Malco, puxa a espada. Aí eu fico imaginando Pedro, um pescador com a espada. Aí, ao invés de cortar a cabeça, corta a orelha. Jesus o adverte: não faça isso, Pedro. Será que eu não deveria beber o cálice que o Pai me preparou? Eu estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para cumprir isso. Pedro fica meio desnorteado, começa a negar Jesus. Né? 1, 2, 3 vezes, o galo canta. Havia uma profecia. Pedro se achava defensor de Jesus, o grande defensor. Enfim, o capítulo 18 mostra tudo isso. Mostra também que Jesus foi a Anás, o sumo sacerdote, e lá ele toma um tapa na cara, eu já falei sobre isso. É levado a Caifás, que também era sacerdote, e depois é levado ao governador romano chamado Pilatos, Pôncio Pilatos, aquele famoso que lava as mãos. Vocês sabem da história. Então os judeus prenderam Jesus e levaram para o governo romano, porque as leis, eles estavam ali debaixo do jugo romano.
e queriam que Pilatos matassem Jesus, eles afirmaram: esse é malfeitor. Pilatos ainda questiona: vocês querem que eu liberte esse? Solte Barrabás? Barrabás era assumidamente um malfeitor. Ele era um malfeitor, assumidamente. Mas na conclusão mostra que eles preferiram soltar Barrabás e matar Jesus no crime, imputando um crime que ele não havia cometido. E Jesus morre na cruz como maldito. Ele morre por mim e por você. Ele morre por cada um de nós. Ele deu a sua vida. Porque ele fala para Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, os meus lutariam por mim. Tem outro termo que ele fala, em outro texto ele fala: se eu orasse ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Um anjo destruiu 185 mil assírios, mas 12 legiões de anjos lutando por Jesus, sendo que havia um acordo entre Jesus e o Pai para que ele morresse, para salvar a mim e a você. Morresse como maldito por causa do pecado que estava sobre a humanidade, nos deixando como reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Olha a bênção, o legado que Jesus deu para nós. Aí nós vemos aqui a ignorância de uma autoridade. Jesus fala: eu vim para dar testemunho da verdade, e quem é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? E as pessoas hoje elas não sabem o que é a verdade. Elas acham que a verdade não é absoluta, é uma verdade relativa, que acaba sendo mentira, e na mentira as pessoas permanecem. Às vezes sendo uma autoridade nesta terra. Como Pilatos. Pilatos era uma autoridade, ele era o governador, né? Ele era o governador. E ele fala: eu podia te libertar. Fala: não. O meu reino não é deste mundo. Então, mas o que é a verdade? Você quer saber o que é a verdade? Ou quem é a verdade? Podemos afirmar que a verdade é Jesus. A verdade plena, a verdade absoluta. Quando você conhece Jesus, você foge da mentira, você foge dos questionamentos, você recebe as orientações, você ouve a voz, porque ele veio para dar testemunho da verdade. E todos que são da verdade ouvem a voz de Jesus. Foi o grande ensinamento. Ele passou ali na vida de Pilatos para dar a Pilatos um entendimento. Pilatos reluta, tenta passar para os judeus, não assumiu ali aquilo que, enfim, mas tudo tem um propósito. O propósito era que ele pudesse conhecer e entender e ser esclarecido, porque ele tinha muitos questionamentos. Tu és rei dos judeus? Tu és rei? O que é verdade? Uma pessoa bastante problemas. E você, se você tem problemas, se você tem dificuldades, Jesus ele quer revelar a verdade para você, mostrar a verdade. A verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estava ali diante de Pilatos a verdade. Está diante de você a verdade, que é Jesus. Ele te ama e ele te quer bem. Tenha um bom dia. 2 de setembro, tenha um bom dia.